Pois bem, já estamos aqui no Teatro Francisco Nunes. Meu nome é Sandrinha Flávia. Bom dia, minha gente. Tudo bem? Bom dia, salve, Rotep, que é a saudação de paz do Egito faraônico, né? Que tal vocês derem bom dia para alguém que está aí perto de vocês aí? Não precisa estar perto, não, pode estar longe. Que seja alguém que você não conhece. Que eu sei que você já deu bom dia para quem você conhece. É desafio. Já deu bom dia para quase todo mundo, né, Carla? É isso, gente. Então, esse é o último dia, né? Foi uma jornada, tem sido uma jornada muito produtiva. Você está no Seminário Internacional Cultura, Pensamento e Cidade, Territórios em Transformação. Estamos ao vivo no YouTube da Fundação Municipal de Cultura, para você que está acompanhando online. Bom dia para você também, tá bom? Acompanha a gente aí, compartilha, tá? Chama todo mundo para acompanhar o nosso seminário, que a programação de hoje está riquíssima. Sandrinha Flávia é o meu nome, tenho 1,63 m de altura. Eu vou fazer minha autodescrição, descrição do espaço para pessoas cegas ou com baixa visão. Eu estou com uma calça verde, sapato azul marinho, uma blusa preta, um casaquinho preto com verde, turbante estampado nas cores rosa, verde e... agora eu não estou vendo, esqueci qual mais cor. Rosa, verde, preto. Tem preto também. São estampas quadriculadas, estampas de triângulos. E estou com um brinquinho também verde. E aqui ao meu lado está a nossa intérprete de Libras, que se chama Jane, que está com calça preta, sandália de estampa de oncinha, blusa azul marinho e um colete estampado também com várias cores entre azuis, um rosa clarinho e preto também. A Jane é uma mulher negra e tem os cabelos trançados até a cintura. Tá? E eu também sou uma mulher negra, esqueci de falar, sou uma mulher negra retinta. E aqui no nosso palco tem mais ou menos 1,5 m de altura, o piso é de madeira, temos 8 poltronas brancas, mesinhas com taças com água, tem um data show ao fundo. No fundo também tem cortina do teto até a altura do piso do palco na cor vermelha, e tem também um backdrop na lateral direita, na lateral esquerda, que traz o logo do evento. E falando um pouquinho também fora do microfone, né, como a gente tem cada dia mais... como a gente vem trazendo acessibilidade para as nossas apresentações, é importante também falar fora do microfone para que as pessoas cegas possam ter outra referência, a não ser somente a da caixa de som, né? A referência de onde eu estou localizada de verdade. E é importante a gente ir aprendendo, né? Já é tarde, mas antes tarde do que nunca a gente trazer toda a acessibilidade para as nossas apresentações. Vamos contextualizar. O Cultura e Pensamento é um programa idealizado pela Secretaria Municipal de Cultura e tem como objetivo promover reflexões e debates sobre grandes temas contemporâneos para a gente entender melhor o nosso país, para a gente entender melhor o mundo, né? E pela cultura, se não passar pela cultura, não tem jeito de entender, não, né, gente? Vocês concordam ou não? Tem que passar pela cultura para a gente entender. O seminário deste ano busca um olhar amplo sobre cultura e cidade e suas relações com o pensar e o fazer cultural no meio urbano, a partir dos eixos urbanidade, patrimônio cultural, economia da cultura e juventudes. E hoje a gente foca aí em economia e juventude. Esse é o eixo que a gente vai trabalhar o dia todo. Então, como é que vai ficar o nosso dia? Além da conferência internacional, com o curador, escritor, pesquisador português, que é o Antônio Ribeiro Pinto, e a mesa A Cidade como Motor, Economia Criativa e da Cultura no Tecido Urbano, teremos aqui também, logo após, um bate-papo sobre o livro Política Cultural Fundamentos, com o autor, que é o Bernardo Mata Machado, e o bate-papo será com a secretária municipal de Cultura, Eliane Parreiras. Ela vai mediar com o escritor esse bate-papo, ok? Então, hoje, economia, juventude, economia criativa, o papel das instituições governamentais. Antes da gente trazer a nossa conferência, que vai ser por vídeo, vou também dar uma contextualizada nesse tema. Trabalhar, batalhar e regular e compreender. São esses os motores que impulsionaram o pensamento curatorial desse eixo. Viver a cidade é mergulhar em um universo de possibilidades culturais, onde a criatividade e a inovação permeiam cada esquina.
é valorizar as expressões artísticas locais, reconhecendo, assim, a importância da diversidade e da autenticidade. A economia criativa, gente, nesse contexto, ela desponta como uma ferramenta poderosa para fomentar a identidade urbana, sem dúvida nenhuma, para impulsionar o desenvolvimento, esse desenvolvimento sustentável, para enriquecer a vida de todos aqueles e aquelas que vivenciam a cidade, como um espaço de cultura, um espaço de pensamento. E as instituições governamentais também têm o seu papel. Qual é o papel? Fomentar e incentivar a economia criativa, criando políticas públicas que promovam formação criativa, né? Criando acesso a recursos para agentes culturais, investindo na infraestrutura cultural, estimulando a formação de clusters criativos e facilitar o acesso aos mercados. São algumas das estratégias que a gente sabe que também é de responsabilidade dos órgãos públicos também, né, das instituições governamentais, tem um papel fundamental nesse desenvolvimento da nossa cultura, da nossa economia criativa. Então, vamos lá. A cultura como bem público global para o desenvolvimento econômico e sustentável, que ouviremos agora, é a nossa conferência. E eu vou apresentar aqui, falar um pouquinho de quem é o nosso convidado, que vai aparecer no vídeo já já. É o Antônio Pinto Ribeiro, ele é licenciado em Filosofia, mestre em Ciências da Comunicação e doutor em Estudos de Cultura. É professor e pesquisador universitário, programador cultural, foi criador e diretor artístico da Culturgest, dirigiu vários programas na Fundação Gulbenkian, destacando, a gente traz os destaques aqui do seu currículo, o programa Gulbenkian Próximo Futuro, dedicado às artes contemporâneas e cultura em África e na América Latina. Nosso convidado foi comissário-geral da programação Passado e Presente, Lisboa, capital ibero-americana da cultura, em 2017. Investigador do projeto Memories, Filhos do Império e Pós-Colonialismo Europeu, de 2015 e 2020. É colaborador de diversas publicações conferencistas de universidades nacionais e internacionais e autor de artigos e livros tais como Dança Temporariamente Contemporânea, Corpo a Corpo, Possibilidades e Limites da Crítica, Petum Décoloniser le Musée, desculpa o francês, tá? Também Os Quatro Rios, Representação de África na Literatura de Viagens e Novo Mundo, Arte Contemporânea no Tempo da Pós-Memória. Ouviremos agora por vídeo Antônio, que terá, né, como eu disse, sua participação virtual nesse nosso último dia. Pode dar o play. É um grande prazer poder participar neste colóquio e, portanto, obrigado pelo gentil convite que me fizeram. Sendo que a linha, digamos, inicial que me é proposta é sobre a economia da cultura, talvez comece por essa questão e depois avançar para a questão da memória e sobretudo, da pós-memória, na segunda parte das minhas respostas. Há uns anos, eu passeava-me numa pequena vila no norte da Bretanha, chamada Becherel. É uma vila, uma pequena vila, que tem 800 habitantes apenas, tem 2 cafés, uma padaria e 2 cabeleireiros. E tem também, e esta começa por ser a parte mais surpreendente, tem 18 livrarias. Numa das livrarias tinha uma tabuleta onde estava escrito: a cultura é cara? Ponto de interrogação. Experimentem a ignorância. Portanto, eu acho que esta frase, esta interrogação, que é simultaneamente uma provocação, diz tudo sobre a necessidade do investimento naquilo que nós designamos como a cultura. Por mais que
estranho que possa parecer a muitas pessoas, esta vila, poucos anos depois destas 18 livrarias terem aberto, vive essencialmente da venda de livros. E porquê? Porque tem vários tipos de livrarias, tem também aquilo que vocês digam como sebos, e o que acontece é pessoas das mais distantes ou próximas vilas e cidades fazem autênticas peregrinações para se deslocarem a esta pequena vila e adquirirem livros, uns livros mais antigos, outros livros mais recentes. O que é facto é que esta livraria se tornou um centro de referência europeu para a aquisição de livros. É uma espécie de vila literária que teve, como outras consequências, teve, por um lado, este investimento que tem um retorno monetário, que alimenta esta vila, que faz com que haja toda uma energia que passa pelos habitantes, que se habituaram a viver nesta vila a partir da ideia de livros, porque simultaneamente é também, repare, uma cidade que tem 18 livrarias é uma espécie de biblioteca de enorme tamanho. Mas também o que acontece é que entenderam uma grande diferença que existe entre a cultura como um bem e outro tipo de atividades de natureza estritamente mercantil. A cultura tem aquilo que nós designamos uma energia própria e tem também aquilo que nós designamos uma componente simbólica que é, porventura, a parte mais interessante da produção cultural e é, porventura, também aquilo que distingue de outras atividades humanas. Agora, eu queria introduzir uma pequena nuance que diz respeito ao termo cultura. Nós estamos habituados a utilizar o termo cultura, na verdade, sem saber muito bem de que é que estamos a falar. E já ouvimos com certeza falar de cultura futebolística, de cultura das margens, de cultura livresca, de cultura europeia, de cultura brasileira, e na verdade é uma espécie de saco onde cada pessoa mete o que quiser, sem que se saiba exatamente do que é que estamos a falar quando abrimos ou ainda por abrir esse saco. E então eu preferia que nós introduzíssemos um outro termo que se chama, ou que se designa como o cultural. É um termo criado por um conjunto de antropólogos norte-americanos, a Padurai em particular, e que define exatamente o quê? Define a ideia de que o cultural é um sistema de relações, ou seja, o cultural é aquilo que faz que nós partilhemos com outras pessoas as nossas ideias, as nossas fantasias, o nosso imaginário, as nossas crenças, as nossas expectativas, através de meios que são instrumentos que permitem o cultural. Que são o quê? Esses instrumentos são os livros, são os filmes, são os teatros, são as óperas, são os concertos, são vários conjuntos de instrumentos que são meios para que este cultural se desenvolva. Ou seja, livros que não têm leitores não têm produção, não têm implicações culturais. Cinema que não existe não tem implicações culturais. E, portanto, eu gostava muito que, às vezes, suspendêssemos esta ideia de cultura como algo que é, nós podemos ignorar como um significante flutuante, portanto, não diz exatamente nada de muito preciso, e utilizássemos tanto quanto possível o termo cultural, que me parece
mais preciso, mais objetivo e mais correto. E também gostaria de dizer que, na maior parte das vezes, mesmo pessoas, entidades, organizações, quando se referem à cultura, referem-se numa perspectiva positiva, de uma forma geral, excetuam-se as pessoas profundamente reacionárias, as pessoas para quem a leitura, ou ir ao cinema, ou um teatro, são coisas que não têm importância, mas o cultural, este termo cultural, é também um terreno de combate. Ou seja, o cultural é um território onde se confrontam pessoas, ideias, imaginárias. Porquê? Porque, na verdade, quando nós temos uma relação com o cultural, temos uma relação, cada um de nós, com aquilo que se designa como património, de alguma forma, aquilo que é o que foi herdado, os livros, os edifícios, a arquitetura, as cidades, as histórias que nós herdamos, portanto, designamos como património, como herança, e nós temos uma determinada forma de conviver com esse cultural. Mas também temos as expectativas face ao futuro e as expectativas face às outras pessoas com quem lidamos. Ora, como nós somos muito diferentes, como existe uma enorme diversidade de pessoas no mundo, nós podemos estar mais próximos ou mais distantes de algumas pessoas e, portanto, a partilha destes imaginários, destas fantasias, pode ser mais fácil ou pode ser mais evidente do que pessoas, comunidades, regiões culturais que estão mais distantes de nós, quando mesmo às vezes vivem nos mesmos países em que nós vivemos. Quando se fala de choque cultural, o que nós estamos a dizer é que estamos a confrontar essa nossa carga histórica que temos, cada um de nós tem, cada grupo ao qual pertencemos tem, com os outros choques, com os outros patrimónios culturais de outras pessoas, de outras comunidades, de outras organizações. Em relação ao futuro, a mesma coisa. A minha expectativa é, naturalmente, semelhante à de outras expectativas de amigos meus, de colegas meus, de pessoas que fazem parte da minha comunidade, com naturalmente algumas diferenças, mas será com certeza bastante mais diferente relativamente a comunidades que estão mais distantes de nós. Vamos supor, vamos imaginar que há, no confronto entre os ocidentais e os orientais, nós temos um problema que é o de confrontarmos com os patrimónios de cada um de nós e, ao mesmo tempo, com as expectativas que cada um de nós tem face ao futuro. Não é necessariamente mau, pode ser, aliás, uma sã convivência, mas pode, muitas vezes, transformar-se num combate e, às vezes, até em guerras chamadas culturais. Nunca estão isoladas as guerras culturais das guerras económicas, das guerras políticas. O que quer dizer que o cultural é muito mais também do que esses tais instrumentos de acesso ao imaginário, ao pensamento, à ciência, à história. Portanto, esta dimensão é fulcral na vida da humanidade. E a sua dimensão, eventualmente, menos evidente, mas de certeza a mais importante, tem exatamente essa dimensão simbólica, que tem um problema, ou que oferece um problema para os políticos que investem a pequeno prazo e que investem nos tempos imediatos, que investem no tempo da sua legislatura ou do seu governo, os 2 ou os 4 anos para que foram nomeados, e que querem, de uma forma geral, querem um retorno rápido e imediato. Ora, na maior parte das vezes ficarão frustrados, que é normal, porque a dimensão simbólica, a dimensão da energia criativa,
só é medida a médio e longo prazo. Só é medida quando, passados vários anos, várias situações no qual se investiu, passamos a ter algum retorno dessa componente simbólica, que é aquela que, de facto, o cultural nos dá. E, portanto, só pessoas, só governantes de bom senso, só governantes que acreditam piamente na dimensão cultural para a vida das comunidades, que acreditam piamente que a ignorância paga-se muito mais cara, que a ignorância e a iliteracia, ou seja, a incapacidade de ler um livro, a incapacidade de ler notícias de jornal, a incapacidade de entender o horário de um bus, do ônibus, é resultado do fraco investimento cultural do qual os responsáveis são, naturalmente, os governantes que não investiram nessa parte. E, portanto, é preciso todos os dias alertar para o facto de que a política, designada política cultural, é sempre uma política de investimento a médio e longo prazo. E, portanto, é preciso explicar-lhes. Esta história que eu contei das livrarias desta pequena cidade na Bretanha, creio que é um excelente exemplo. Nós, aliás, temos outros exemplos mais recentes, nomeadamente em Portugal, que têm a ver com isto, como têm a ver, naturalmente, também aquelas cidades ou vilas que investiram no cinema, que investiram no teatro, que investiram na história ou na ciência, porque nós muitas vezes corremos outro risco que tem efeitos muito perversos, que é identificarmos a dimensão cultural apenas com a dimensão artística. E isso é um erro crasso, porque a dimensão científica é fundamental para a dimensão cultural. Eu, por exemplo, temo muito que hoje algumas gerações de artistas, nomeadamente mais novos, a viver no nosso tempo, não tenham ainda se alertado para a dimensão que é os efeitos positivos e negativos da inteligência artificial, os efeitos que têm as guerras à escala mundial, os efeitos que têm as alterações climáticas, e isso eu lamento que, no caso de Portugal, da Europa, mas também naturalmente no Brasil e na América Latina, que não sejam temas devidamente tratados nas produções artísticas e culturais. Gostava que fossem mais tratados, porque acho que pode ser um contributo fundamental, exatamente por ser simbólico, para os artistas, para as suas audiências, para os seus públicos, para os seus leitores. Creio que isso é algo que, por exemplo, o Brasil poderia investir atualmente, ou seja, sobretudo as gerações mais novas e as cidades que são afetadas diariamente por estes problemas. Há outro aspecto relacionado com este, que é o aspecto de como programar e como planear uma política cultural, tendo como centro o bem comum de uma comunidade, de uma cidade. E creio que um aspecto fulcral é tentar entender qual é a escala adequada à política cultural de uma cidade. Ou seja, há muitas vezes um conjunto de ideias, de atividades, de programas que são levados em conta e com, no meu ponto de vista, muitas vezes com a melhor das intenções, mas não tomam em conta a dimensão da cidade. Não tomam em conta os recursos humanos e os recursos financeiros, os equipamentos da cidade. Não tomam em conta aquilo que é a história dessa cidade e aquilo que foi as suas políticas culturais nos tempos mais recentes. Entender qual é a escala
de uma política cultural é uma questão fulcral para promover essa política cultural. Portanto, exige um entendimento da cidade onde essa política cultural se pode construir e, naturalmente, o diálogo e as conversas com os principais intervenientes nessa política cultural, quer do ponto de vista dos governos, da cidade, ou do Estado, ou do país, quer do ponto de vista dos cidadãos. Porque entender a política cultural para uma determinada escala poupa e economiza em recursos, poupa e economiza em energia que é despendida, poupa e economiza na burocracia que, sabemos, no Brasil não é propriamente algo que não tenha um peso determinante na persecução dos projetos e, portanto, acho que isso é como se nós pensarmos numa casa onde habitar. Temos que saber qual é a escala dessa casa para as pessoas que nela vão habitar. Ora, para evitar ter desperdício de espaço e, ao mesmo tempo, permitir que haja outras pessoas que se calhar precisam mais de um espaço maior do que nós se formos sozinhos nessa casa, é um princípio basilar da construção de uma política cultural levada a sério que tem consequências, como eu digo, a médio e a longo prazo. Eu gostaria também de falar na dimensão da herança. A herança que nós deixamos enquanto produtores, criadores, ensaístas, críticos, para o futuro. E creio que isto deve ser pensado a partir de uma mostra de generosidade. Reparemos que nós hoje temos a sorte e o privilégio de ter acesso a uma história da literatura, a uma história da arquitetura, a ter monumentos, a ter livrarias, a ter teatros que herdamos porque alguém antes de nós decidiu produzir isso. Decidiu produzir e incentivar essa criação cultural. A criação, imaginemos o que seria de nós se não tem havido uma história da ciência que permite que hoje nós tenhamos uma vida, apesar de tudo, bastante mais sã, na maior parte dos casos, do que tínhamos há 200, 300, 400 anos. E, portanto, é preciso ter muita consideração quando estamos a incentivar políticas culturais e quando estamos a incentivar a criação artística e a criação cultural, estamos também a pensar no legado que vamos deixar para o futuro. Muitos governantes gostariam de ter uma espécie de varinha mágica em que dissessem: vou investir neste artista ou vou investir nesta produtora porque eu sei que o resultado vai ser extraordinário. Infelizmente, ninguém lhes garante que vai ser extraordinário, porque há imponderáveis na criação artística e na criação cultural e ninguém pode garantir que uma obra a nascer tenha a qualidade que à partida se espera. Em princípio, é isso que o artista, que o produtor, que o programador, que o editor deseja quando incentiva ou que se põe a trabalhar nessa nova obra. Mas nada lhe garante. E, portanto, é preciso arriscar. E o risco não é só de quem toma a decisão, é também do artista ou do escritor e é também da comunidade que vai usufruir ou não de uma bela peça ou de uma peça que falhou. Mas isso faz parte da criação artística desde há centenas de anos. E então é bom que não pensemos apenas numa lógica de sucesso. Nós aprendemos com o insucesso, e quem está no meio artístico e cultural sabe que o insucesso é também uma forma de aprendizagem bastante eficaz.
também aprendemos naturalmente com o sucesso e desejamos-lo, como é evidente. Isto de alguma forma é muito parecido com aquilo que nós sentimos enquanto pessoas, indivíduos isolados. Isolados no sentido em que vamos supor uma situação em que vamos ver um filme e o que nos acontece ao final do filme é sairmos com o sentido com a sensação de decepção do filme. Ou ao contrário, vamos ver uma peça de teatro e saímos da peça de teatro com a sensação de euforia. Pode acontecer que, passados uns meses ou uns anos, aquele primeiro filme que fomos ver e que não gostamos, de repente faz um clique nas nossas cabeças e nós dizemos: como é que eu não entendi o filme naquela altura? Como é que ele me passou ao lado a qualidade daquele filme? E, porventura, também acontece o contrário. A tal peça de teatro que fomos ver e que gostamos muito no imediato, podemos pensar: como é que eu pude gostar daquela peça de teatro que, na verdade, era bastante mais brejeira e bastante mais careta do que eu hoje posso pensar. E, portanto, como vê, há situações na criação cultural e artística que só são mensuráveis passados muitos anos. Para nós individualmente, para a comunidade também, e para quem toma decisões também, necessariamente. Portanto, isto é um conjunto de cautelas que é preciso ter em conta. Perdão. Agora, eu gostaria, enfim, de passar à segunda parte da questão que a Carla colocou e que tem a ver com essa dimensão da memória e, em particular, da pós-memória. Eu vou tentar explicar de uma forma muito simples. A pós-memória é um conceito de uma pensadora chamada Marianne Hirsch, que em determinada altura, sobretudo referindo-se aos filhos e netos de prisioneiros de campos nazis, ela constatou que esses filhos e netos dos prisioneiros de campos nazis, que não estiveram presos nesses campos e que têm apenas como vivência desses campos nazis as memórias que os pais ou os avós que tiveram essa experiência terrível e tenebrosa lhes contaram, que eles absorveram. Portanto, estes filhos e netos, no fundo, acabam por ter memórias que não são deles, são memórias adquiridas e daí designadas como pós-memória. Isso acontece muito em particular na Europa, relativamente aos afro-europeus, ou seja, em relação a artistas, escritores, intelectuais, cujos pais ou avós imigraram para a Europa no final dos colonialismos europeus, nos anos 50, anos 60. A maioria desses artistas inseridos no contexto da pós-memória já nasceram na Europa, ou se não nasceram, vieram muito jovens para a Europa e, portanto, criam hoje obras, escrevem livros, fazem cinema, que têm a dimensão contemporânea comum a outros artistas europeus, mas no qual existem também aquilo que se sabe que são os traços dessas pós-memórias adquiridas no seio da família relativamente aos pais e aos avós. Esta experiência não é tão evidente na América Latina relativamente ao colonialismo, já que, enfim, foi há 200 anos para a maioria, enfim, pelo menos há 200 anos para a maioria dos países que conquistaram sua independência, mas existe outro tipo de pós-memória. E essa pós-memória tem a ver com as ditaduras sul-americanas. Acontece o seguinte, acontece que muitos filhos e alguns netos já têm a pós-memória das histórias de sofrimento, de exílio, de tortura que os seus pais ou avós sofreram durante as várias ditaduras que existiram na América Latina. Portanto, não as tendo vivido diretamente, não tendo tido essa experiência dolorosa
dessas ditaduras acabaram por adquirir as memórias que foram transmitidas pelos seus pais ou avós, acabaram por as adquirir como se fossem experiências suas. E isso traduz-se muitas vezes em peças de teatro, caso exemplar de muitas obras na Argentina, no Chile, na Colômbia, menos talvez no Brasil, mas ainda assim presente. No caso do cinema, no cinema no Brasil há excelentes exemplos, no caso do teatro, enfim, e naturalmente também no caso das literaturas. E isto faz-nos voltar à ideia de que o cultural é uma terra de combate e é uma terra de tensões, porque naturalmente as pessoas que têm esta pós-memória da violência exercida com seus pais e avós não podem pactuar com situações em que os interlocutores, de alguma forma, podem ou anunciam a sua eventual admiração pelos tempos das ditaduras. Estamos aqui num campo de batalha, que é um campo de batalha legítimo, é um campo de batalha que se traduz nas tensões que existem dentro das comunidades, porque aqui está o que eu dizia há pouco, adquirimos memórias diferentes conforme os grupos e a experiência de vida que temos, e também temos expectativas diferentes sobre o futuro da minha cidade, do meu país, da minha família, dos meus amigos, da comunidade onde me insiro, que são naturalmente diferentes das expectativas e de outros que estão do outro lado da chamada fronteira democrática. E, portanto, estamos numa situação em que a dimensão cultural é absolutamente fundamental para o entendimento de uma sociedade, mas é também fundamental entendermos toda esta problemática do cultural para o entendermos como um bem comum. Eu gostava de responder o seguinte. Primeiro é que não existe uma economia, não existe uma ciência económica rígida e dogmática. Nós vimos quantas vezes os economistas se enganaram nos últimos, já não digo mais, nos últimos 100 anos, não é? Ou seja, que a economia não existe isolada de uma perspectiva cultural, não existe isolada de uma perspectiva ideológica e não existe isolada de uma perspectiva política. Portanto, quando estamos a falar de economia, é bom que tenhamos em conta a que economia nos estamos a relacionar. Estamos a falar de uma economia neoliberal, em que vale tudo em função do lucro do capital. Estamos a falar de uma economia de uma maior distribuição, em que se tem em consideração as pessoas de baixa renda, se tem em consideração a desigualdade salarial, se tem em consideração as práticas culturais e como lidar com elas. Eu acho que isso é muito importante, saber que economia estamos a falar. Em função disso, saber por onde é que políticas económicas é que devemos tomar em consideração. Eu, por um lado, estou bastante pessimista em relação ao futuro, dado esta dimensão tão neoliberal que se globalizou. Ou seja, ao vermos que hoje em dia, cada vez mais à escala global, há muito mais pobres e há muito menos pessoas, mas muito mais ricas do que havia, tendo com isso desaparecido aquilo que nós designamos, um termo não é correto, mas vamos utilizá-lo, classe média, que está prestes a desaparecer. Nós constatamos o seguinte, sabemos que o capitalismo já não funciona de todo, mas ainda não encontramos alternativa a ele. E para encontrarmos alternativa temos que incluir a dimensão da chamada cidadania ecológica, da chamada
dimensão cultural e ecológica que pode, eventualmente, dar uma grande alteração na economia capitalista com a qual lidamos. Repare, por exemplo, uma coisa que está muito próxima de nós. A greve dos atores e técnicos de Hollywood durou vários meses. Essa greve acabaram por conseguir os objetivos, ou parte substantiva dos objetivos, mas partiu do facto de que esta economia neoliberal está a usurpar todos os benefícios que as novas plataformas de distribuição de filmes e com outros conteúdos estão a produzir à escala global. Ou seja, cada vez mais se alterou radicalmente aquilo que eram os meios, os circuitos tradicionais de criação e de disseminação das obras, e hoje nós sabemos que a dimensão das plataformas, a dimensão da internet, a dimensão da inteligência artificial ocupa um lugar que é um lugar preponderante no acesso às atividades culturais e, portanto, alterou também significativamente a economia relacionada à questão cultural. Ora, nós estamos sob um embate sobre este alarme que foi o que está a acontecer, não sabemos ainda como lidar com ele. E, portanto, aí o meu pessimismo. Ao mesmo tempo, acho que não se podemos cair no pessimismo e, portanto, tentar encontrar soluções para alterar por dentro esta economia neoliberal e esta economia que, de facto, permite que apenas muito poucos tenham avultados lucros e a maioria da população tenha empobreça dia a dia. Um filósofo sul-africano chamado Achille Mbembe, há pouco tempo definiu de uma forma precisa aquilo que ele também, do seu ponto de vista, também é bastante pessimista, acha em relação ao futuro. Ele diz que, a continuar desta maneira, os negros continuarão negros e os pobres brancos continuarão também, passarão também a ser negros, como eram antigamente. É uma visão absolutamente catastrofista do evoluir da sociedade e, portanto, é também um alerta para termos em conta que a economia que queremos que regule as nossas vidas, a vida da comunidade.